Talvez você já tenha ouvido falar sobre a ideia de se auto-sabotar, se autodestruir, numa perspectiva de que fazemos mal a nós mesmos. Por quê? Qual é a explicação? Se queremos ser felizes, queremos ganhar a vida de uma forma repleta de bem-estar. E aí, então, quando nos deparamos a algo que nós mesmos estamos nos prejudicando, muitas vezes essas palavras entram, essas reflexões acontecem. Então hoje a gente trouxe aqui uma reflexão que são sinais de que você é autodestrutivo, mas é para você captar se essa dinâmica de alguma forma acontece, e eu estarei aqui para explicar nos pontos que nós vamos trabalhar qual é a profundidade disso, por que isso acontece. A gente vai desenhar essa explicação ao longo desse vídeo, tá bom? Então calma, a gente não está aqui só para apontar é ou não é, a gente está aqui para acolher e dar uma dimensão de entendimento para esse assunto. Então, para isso nós vamos passar por estes tópicos aqui. Primeiro, as oportunidades boas nunca fluem tranquilamente. Depois nós vamos falar sobre você não para de perceber empecilhos, notar empecilhos em tudo. E por último, a insatisfação é intensa e constante. Com esses tópicos nós vamos contar muito bem o que está acontecendo. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que é a forma que você melhor nos apoia. E também, daqui na descrição vai ter 2 links que você pode conhecer as minhas redes sociais, onde tem outros formatos de vídeo, e também pode conhecer os meus livros. Bom, então olha aqui, vamos fazer uma leitura da história, do que você vive, dos seus acontecimentos, para que a gente perceba se aí há ruídos, sinais de um lugar de muita autodestruição de alguma forma. E como eu disse, a gente vai explicando por que isso acontece, tá bom? Então tá aqui, as oportunidades boas nunca fluem tranquilamente. Que oportunidades boas podem não fluir, isso é normal para todo mundo. Mas que elas podem fluir muito bem, também tem que ser normal para todo mundo. É uma média, às vezes sim, às vezes não. Se para você tudo acontece de uma maneira que acaba na verdade não acontecendo, todo o decorrer das coisas acaba não dando certo, não flui, não caminha, aí a gente já tem que começar a ficar atentos, O que dentro dessas dinâmicas, e há muitas coisas nas dinâmicas, comportamentos, pensamentos, coisas conscientes, coisas inconscientes, coisas que a gente acha, percebe e fala, é isso e às vezes não é. E aí a gente está aparelhado por essa cabeça, por esse corpo que já viveu histórias, já fez registros, então acaba interpretando tudo de uma maneira muito singular. E a depender do que a gente tem dentro de machucado, de ferida, de medo, a gente pode muitas vezes, sim, estarmos tendenciosos a anular um processo que está legal, a sabotar, destruir algo que está funcionando. Isso acontece porque o nosso sistema está prevendo talvez angústias ali na frente. Será que eu vou dar conta dessa responsabilidade? Será que eu vou dar conta de viver isso? Vou aprofundar um pouquinho mais. Vamos supor que uma pessoa jovem, por exemplo, naquela fase de meio de arrumar trabalho, talvez sair de casa, se mudar. E será que eu estou preparado para deixar meus pais para trás? Será que eu estou preparado para frustrar minha mãe, que gostaria muito que eu continuasse aqui? Isso tudo de uma maneira tão inconsciente que não é pensado dessa forma que eu estou verbalizando. Mas é muito importante a gente perceber que as nossas atitudes também podem representar essas ideias. E aí, de repente, eu estou realmente travando situações, não dando o meu melhor, podendo de fato até atrapalhar as circunstâncias para que de repente o que eu estou ali quase alcançando não aconteça. Então se você sempre percebe que as coisas não fluem tranquilamente, sempre aparece um problema, sempre tem uma questão difícil, a gente tem que ver que você, que é a peça principal da sua própria história, que rumos estão dando ali para que isso aconteça dessa forma. Vamos caminhar para os outros exemplos e aí no final, numa conclusão, a gente entende de forma mais geral que direcionamento a gente pode ter. Aqui no nosso segundo ponto está, você não para de perceber empecilhos. Bom, a gente disse anteriormente sobre as histórias não andarem tranquilamente, mas aí de uma magnitude bastante grande, às vezes através das outras pessoas, às vezes através de coisas inexplicáveis, mas não flui. Aqui a gente está falando que são empecilhos muito específicos que você vai sempre percebendo. Putz, isso aqui veio e me atrapalhou, isso aqui veio e aconteceu, isso aqui veio e me impediu, sabe? Coisas bem realmente desenhadas. Então, se você não para de perceber empecilhos, a gente tem 2 coisas aí, tá? 2 canais possíveis, pelo menos mais gerais, para a gente pensar. Primeiro, será que não é o seu olhar que está trazendo o que não é empecilho para ser empecilho? Será que não é você
que dentre todas as coisas que podem ser pensadas, está fixando em algo que atrapalha a situação? Será que você não está realmente trazendo para o centro da situação algo que nem estava no centro, estava para lá? E isso é uma forma de sabotar, uma forma de destruir, uma forma de ferir essa circunstância? É muito importante perceber isso. Um outro caminho é se nós não estamos gerando esses empecilhos lá atrás. Apareceu agora, mas de repente a gente já começou a estar implantando alguma coisa ali que provavelmente uma hora vai dar errado, colocando algo aqui que provavelmente não vai fluir. Então tem tanto um olhar de repente a gente já desenhar coisa para não dar certo, né? Como é mais parecido com o nosso primeiro exemplo, mas aqui especificamente de trazer os empecilhos. Eles estão lá, de repente é algo que até aconteceu, de repente é algo que está mais à margem, mas se busca, se coloca, e aí se coloca uma energia ali, mas e isso? Mas eu preciso resolver isso antes. E de repente não tem que resolver nada, isso aí fica para lá, sabe? Então, é muito interessante ver o quanto que o nosso próprio corpo, nossa mente elege os empecilhos a qual nós temos que nos dedicar. Porque toda história terá empecilhos, tudo terá empecilhos. E algumas a gente só passa reto, não liga muito, vamos em frente, né? Não, se você ficou obsessivo, talvez seja um lugar de impedir que a história continue, de impedir que as coisas possam ir bem. Tem uma atmosfera de autoestima, inclusive, de falar assim, bom, eu não dou conta, talvez, eu não posso ignorar isso, isso me tensiona demais, isso me dá medo, como a gente disse antes, eu vou me sentir fraco, sem capacidade de lidar com isso lá na frente. Então veja que a função de trazer armadilhas pode ser sua mesma, como uma forma de impedir que essa história aconteça. A gente está aprofundando com esses exemplos, eu quero ir para mais um. Bom, e aqui algo absolutamente interior, emocional. A insatisfação é intensa e constante. Veja, as situações estão ali acontecendo, as histórias estão fluindo, daquela forma que estamos exemplificando ou não, mas há, independentemente se a coisa anda ou não, uma insatisfação intensa e constante. O que eu quero dizer aqui é que mesmo que a história dê certo, mesmo que seus objetivos sejam alcançados, é você invadido por uma sensação de insatisfação novamente, como se aquilo não fosse exatamente o que você precisa, ou se aquilo não é exatamente o que você buscava, fica com uma cara de me enganei, uma cara de achei que era, mas não é, né? E isso de forma muito constante, não é uma história, não é um acontecimento, não é uma experiência. É repetidamente, repetidas vezes, repetidas histórias, claro que cada uma ao seu modo, mas muitas histórias que vão ganhando esse tom. Sempre que eu chego lá, eu não estou satisfeito. A insatisfação geral é de um aspecto humano mesmo, tá tudo bem, mas é uma insatisfação do quase de decepção mesmo, da coisa não se concretizar, de não alcançar o que gostaria, ou de não sentir o que esperava, né? E aí isso realmente é muito intenso. Bom, aqui está, sem dúvida nenhuma, um olhar para as coisas, e pode ter sido lá na origem, quando começou o projeto, a ideia, o percurso, ou pode ser do agora, que não está conseguindo compreender a beleza disso, ou não está entendendo que aqui não há as belezas que procura, né? Às vezes a gente dedica achando assim, isso vai me fazer feliz. Será que vai mesmo? Ou é uma fantasia? É uma referência que era de outra pessoa e você está achando que vai te fazer feliz também, né? Qual é o sentido de você investir nesse lugar? Ou de repente, não, eu amo isso, eu gosto disso, eu gostava disso, eu me dediquei e a hora que eu consegui, estou insatisfeito. Pois é, que lugar interno aí está dizendo sobre não merecimento, né? Sobre não sentir prazer sobre as coisas, sobre que responsabilidades, como a gente vem dizendo, você assume a partir do momento que isso foi concretizado e agora faz parte da sua vida. Olha que complexo, né? Essa ambientação onde o tempo todo eu não estou encontrando um lugar que eu relaxo, que eu me pacifico, que eu tranquilizo e curto, gozo, aproveito de algo que aconteceu, né? Algo que eu conquistei. Então, tem uma dimensão muito psíquica, muito inconsciente, muito profunda, que também está no lugar de abortar conquistas, abortar experiências gostosas, abortar o gozo das coisas que fluíram bem. E aí, então, a gente vai sempre se decepcionando e isso se acumula e vai trazendo uma vida decepcionante cada vez mais. Bom, gente, como nós estamos falando de estrutura psíquica, veja, está tudo dentro, né? São os seus pensamentos conscientes e inconscientes que geram coisas conscientes e inconscientes, que te fazem fazer escolhas, movimentos, é o que elege o momento de você escolher fazer isso ou aquilo. Então, olha só,
não há nenhuma coisa específica a dizer tem que trabalhar isso aqui para todos vocês. Tem que fazer desta forma para todos vocês. Cada um tem dentro de si uma historicidade que pode ser que esteja reverberando todo esse sintoma que a gente está conversando por conta dessa história aqui, o outro por conta dessa vivência, o outro por conta desse formato de vida. Quer dizer, cada um tem seus traumas, suas histórias, seus percursos, suas feridas, e é aí que pode ter gerado um lugar de uma autoestima ferida, de uma sensação de impotência, de uma culpa atroz, de repente, pelo que você está deixando para trás, de um luto absoluto pelo que tem que ficar para trás para suas conquistas serem vibrantes, acontecidas, viventes, né? Então, isso tudo é para a gente pensar que o caminho aqui é de um autoconhecimento profundo, de uma terapia profunda, que fale sobre a vida como um todo. Que a gente entre nesses aspectos humanos de autoestima, amor próprio, a vida a dois, a família, o amigo, o trabalho, e elabore os ajustes saudáveis dentro de cada ponto desse, para que você, de repente, na hora de viver alegrias e felicidades, esteja potente, disponível, crescente e perca, através das suas curas, esse movimento impeditivo, sabotador, que pode habitar o seu interior. Esse é um sentido maior, mas primeiro é importante perceber que é uma lógica interior sua que precisa ser desarticulada para que os seus organismos psíquicos se reorganizem e agora, quem sabe, numa fluidez muito mais própria para o seu bem-estar e para a construção, para o florescer da sua existência. Muito obrigado por confiar nesse vídeo, por confiar no meu trabalho mais uma vez, por assistir até aqui. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal e curtir o vídeo, você nos apoia muito dessa forma. E te convidar para fazer um comentário também, porque aqui é um lugar que a gente troca experiências, aprende muito um com a vida e a historicidade do outro. Então, por favor, partilhe suas visões sobre o que conversamos aqui hoje. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um imenso beijo.